Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, para falar dos jogos de sábado da pré-temporada da primeira semana. Tivemos 5 partidinhas, então vamos a elas, começando com Chicago Bears e Tennessee Titans. Uma partida aí muito interessante para a torcida dos Bears, ficou bastante empolgada com esse ataque dos Bears. Porque o Justin Fields teve três passes completos e 150 jardas aéreas, assim. Então não era normal isso no ano passado. E obviamente que você assistir essa jogada, você vai entender que, calma, não é para se empolgar tanto, porque foram 3 jogadas de produção de jardas depois da recepção, né? Tanto com o DJ Moore quanto com o Khalil Herbert. Mas ainda assim é interessante de vermos um DJ Moore já produzindo um ataque um pouco mais com mais armas, mais coeso, embora fique bem claro aqui que apesar do ótimo trabalho da linha ofensiva com os bloqueios no segundo e terceiro nível, que acabou dando espaço para o DJ Moore conseguir aí a sua big play e o touchdown, esses bloqueios foram ilegais, tá? Porque os bloqueios estão acontecendo muito antes do DJ Moore receber a bola. Então, assim, provavelmente a arbitragem numa partida de temporada regular aí teria chamado a falta ou acabou passando batida aí da arbitragem. Mas, de fato, aí fica mais um gosto muito doce para o torcedor dos Bears. Conseguiu trazer coisas muito positivas ali. Inclusive 8 sacks durante o jogo. Eu acho que aí também entra um pouquinho de preocupação pelo lado dos Titans, né? E os Titans dividiram os snaps entre o Levis e o Willis. Até achei interessante essa divisão, porque não foi uma divisão, você joga o primeiro, o segundo, o quarto, você joga o terceiro e o quarto. Porque eu acho que você realmente tem que mesclar ali para você pegar, né, enfrentar níveis diferentes ali da defesa adversário em pré-temporada. Então achei interessante eles ir trocando. Ah, agora jogo Leves, o próximo drive jogo Willis e vai trocando assim. Bom, eu tive que prender a minha gata aqui porque ela não tava deixando eu gravar. Então solta o like aí, se eu tiver 100 likes eu solto a gata, tá? Mas enfim, voltando pro jogo, eu gostei dessa divisão. Mas enfim, voltando pro jogo, gostei dessa divisão entre os quarterbacks, como foi dividido, né? Porque geralmente a gente vê aí um quarterback jogando primeiro, quarto, segundo, quarto, o outro joga o terceiro, quarto. Então, assim, você tá dando defesas muito diferentes para os caras. Então, você não consegue realmente avaliar muito bem ali os diferentes níveis. Então, você ficar mesclando assim, um drive entra você, um drive entra o Leves, outro o Willis, acho muito positivo. Tivemos pontos positivos e negativos dos dois. Inclusive, até fiquei um pouco surpreso positivamente com o Malik Willis. Acho que ele deu uma evoluída, pelo menos mostrou uma evolução nesse jogo, tá? Uma evolução comparada ao ano passado, que ano passado tinha sido bem trágico. Agora partindo para Carolina Panthers e New York Jets, jogo de estreia de Bryce Young. Definitivamente não foi como o torcedor de Carolina Panthers esperava que fosse, porque o Bryce Young sofreu bastante com a linha ofensiva dos Panthers. Apenas um reserva em campo, né? Apenas um reserva em campo, que era o right guard. O titular deve voltar aí para a semana 1 ou semana 2 da temporada regular. Então, espera-se que o Austin Corbett volte logo, porque fez muita diferença. Muita pressão pelo interior. Ainda os titulares não jogaram tão bem assim, né? Principalmente o outro guard, o Brady Christensen. E o Ikem Ekwonu também precisa dar um salto no pass protection. Acho que ainda falta isso para ele. Mas o Bryce Young jogou pouco, teve 4 passes completos de 6 tentados, 20 jardas. Não deu para ver muita coisa dele, só ele tomando porrada, levantando e segue o baile, sem ficar muito no chão. Acho que é um ponto que ele quer mostrar muitas pessoas erradas, né? Que ele não consegue aguentar essas porradas.
aguentou bem, tomou 2 porradonas no jogo. E isso para a linha defensiva reserva dos Jets. Então, assim, bem problemático essa linha ofensiva dos Panthers, jogando bem diferente do que jogou na temporada passada. Inclusive, depois do jogo, teve aí uma reunião entre a própria linha ofensiva, que parece que jogadores ficaram revoltados entre eles mesmos. Então, isso é um ponto positivo que eles ficaram bastante decepcionados com a própria performance. O Matt Corral acabou entrando na partida. Os Panthers querem ver o que eles têm no Matt Corral, se tem um reserva para o ano que vem, se de repente consegue trocar o Corral para recuperar um pouco do investimento do ano passado. Mas, pelo que a gente viu, nenhuma coisa nem outra. Jogou bem mal o Corral. A linha ofensiva continuou tomando o atropelo dos Jets, mas o Corral teve oportunidades ali para fazer jogadas e não conseguiu fazer. Então, ainda bem que contrataram o Andy Dalton para ser o quarterback reserva. Eu jamais critiquei. Agora indo para Indianapolis Colts e Buffalo Bills, Josh Allen não jogou o Anthony Richardson. Anthony Richardson sentindo um pouquinho o que é a NFL, a gente conseguiu ver exatamente o que é o prospecto do Anthony Richardson na partida. É um potencial muito grande, mas ainda precisa evoluir em alguns outros pontos, ainda está cru em algumas questões. Mas eu gostei do pouco que eu vi do Richardson. Teve uma interceptação que não era para ele ter lançado, e eu acho que ali também pode dividir um pouquinho a culpa com o coaching staff, com o wide receiver. Essa comunicação parece que não foi legal, mas ele não deveria ter lançado aquela bola, definitivamente. Mas ele teve algumas outras jogadas ali que a gente viu o potencial dele. Inclusive o passe para o Alec Pierce, que era para ele ter feito a recepção, provavelmente seria um touchdown ou ficaria muito próximo disso. Mas vimos coisas interessantes do Richardson. Então eu acho que foi um bom experimento aí para o Richardson. Precisa evoluir coisas. O Minshew jogou já um pouco mais seguro do que ele, né? Então vamos ver qual que vai ser a filosofia desse Indianapolis Colts, desse ataque, desse Shane Steichen, que a gente não sabe muito bem, não conhece ainda como head coach, porque ele pode buscar o potencial, que é o Richardson logo de cara, mas vai ter algumas dores de crescimento. Isso pode custar algumas vitórias. Ou você vai para um caminho mais seguro e sem um potencial tão grande, né? Que é o caminho do Gardner Minshew. Eu particularmente iria com o Richardson e deixa sentir essas dores do crescimento e vambora. Ponto positivo pro Darius Rush, cornerback novato, teve uma pick six no Kyle Allen. O Darius Rush, além da pick six, ele teve uma baita partida. Então, um jogador que nós do On The Clock gostávamos bastante. Legal de vê-lo jogando bem no primeiro jogo de pré-temporada. Pelo lado dos Bills, a gente fica o ponto que acalenta o nosso coração de ver o Damar Hamlin jogando, né? Depois daquele trágico acidente ali, e vê-lo jogando e dando tackle, pô, muito legal, história muito bacana do Hamlin. Falando um pouquinho de titulares, o Dalton Kincaid junto com o Dawson Knox chegaram a jogar alguns snaps juntos. Curioso porque os Bills eram um time que menos usaram personnel 12, quer dizer, com um running back e 2 tight ends na temporada passada. E já teve alguns snaps assim nesse primeiro jogo de pré-temporada. Então deve ser uma coisa que vai mudar aí. Já se imaginava isso, mas é legal de ver confirmando. Beleza? Partindo agora para Dallas Cowboys e Jacksonville Jaguars. Não tivemos Dak Prescott jogando, tivemos o Trevor Lawrence. Lawrence saiu 5 de 6. Acho que foi um bom drive aí pro Lawrence, mas também não dá para tirar muita coisa disso. A gente já sabe que o Lawrence é bom jogador, pelo que a gente viu na temporada passada, então não vou ficar chovendo no molhado aqui. Eu acho que o show dessa partida foi o Deuce Vaughn, o running back de Dallas. Running back muito pequeno, que muitos reclamavam e achavam que ele não poderia ter sucesso na NFL. Acho que era um ponto que ele tinha que mostrar que era capaz.
E essa primeira partida dele foi ótima mesmo. É um cara que até jardas depois do contato ele foi melhor do que os outros running backs de Dallas. Então, se era um problema para ele, parece que não foi nessa partida especificamente, tá? E é um cara com a mudança de direção é muito legal de ver e até curioso de vê-lo, né? O tamanho dele ali muito menor que os outros jogadores, é um jogador divertido de assistir. Falando de outro running back, Tank Bigsby pelo lado de Jacksonville jogou ainda ali com os titulares, então podemos ver que realmente Jacksonville deve usar esse one-two punch aí com os dois running backs, com o Etienne e com o Bigsby. Bigsby jogou bem, teve uma big play também, então mostrou um pouquinho da explosão dele. Então, ponto positivo pro Bigsby. Agora partindo para Baltimore Ravens e Philadelphia Eagles, era um jogo que eu estava curioso para ver se os Ravens conseguiriam manter a sequência de 23 vitórias na pré-temporada. Conseguiram. Um pontinho só de vantagem, mas vitória é vitória. Então aí para quem aposta em pré-temporada, não tem nada melhor do que apostar na vitória de Baltimore Ravens, que tem sido uma frequência. Para quem aposta em pré-temporada, não tem nada melhor do que apostar na vitória de Baltimore Ravens, né? Porque tem sido bastante frequente isso. Pouca coisa para tirar desse jogo, de forma geral. Não tivemos Lamar, não tivemos Hurts, tivemos pouquíssimos snaps dos titulares dos dois lados. O Jalen Carter dos Eagles jogou pouca coisa, mas nos poucos snaps ele já mostrou que ele é um baita defensive tackle, como todo mundo falava que ele era. O The Clock colocou ele lá no topo da classe como um dos principais jogadores da classe. Ponto positivo para Jalen Carter, mas olhando para esse jogo de forma geral, tivemos poucas coisas realmente relevantes, assim, porque os titulares ou os reservas imediatos jogaram pouquíssimo essa partida. Indo para o último jogo do sábado, tivemos Rams e Chargers. Esse jogo também não tivemos os dois quarterbacks titulares jogando, mas tivemos Stetson Bennett jogando pelos Rams. E foi legal de ver o Bennett jogando. É um cara que começou meio para baixo assim o jogo e foi crescendo ao longo da partida. A partida ainda não terminou, está no quarto período no momento que eu gravo esse vídeo. Então pode ser que o final dele tenha sido desastroso. Mas enfim, até onde eu tinha visto, ele estava numa crescente bem positiva. Mas o nome do jogo foi o Quentin Johnston, wide receiver dos Chargers. Sofreu com alguns drops, né? Teve 2 drops na partida. E muita gente já comparando ele com o Ja'Marr Chase da pré-temporada, né? Porque o Ja'Marr Chase teve 5 drops na pré-temporada e na semana 1 ele já comeu a bola. Calma, não vamos comparar todo mundo que vai mal na pré-temporada com o Ja'Marr Chase também. Tem gente que vai mal porque vai mal mesmo. Nem acho que tenha sido o caso do Quentin Johnson, porque ele fez um touchdown e teve outras recepções e exigiu bastante target do time. Então mostra que os quarterbacks confiam nele, ou ele estava ficando aberto ou em posição de fazer a recepção. E outro ponto positivo para os Chargers foi o Darius Davis, né, o wide receiver escolhido na quarta rodada. Eu confesso que tinha achado um pouquinho cedo demais de pegar um retornador na quarta rodada, mas já tinha falado dele, achava que ele era o melhor retornador da classe mesmo, e provou logo de cara, já teve um retorno aí para touchdown. Então, positivo. Aí, se ele realmente for um baita retornador, acaba se pagando essa quarta rodada aí. Bom, é isso. Fechamos por aqui. Voltamos amanhã para falar de 2 jogos, né? Temos só 2 joguinhos no domingo, então mais tranquilo. Não esqueça de deixar o seu like aqui, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo quem que eu poderia ter comentado aqui, quem que foi o destaque do seu time aí no sábado que eu não falei. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que tem comentado nos últimos vídeos. Tenho lido todos os comentários. Tamo junto e até amanhã.